Boa noite, boa noite. Deixa eu chamar a galera aqui. Oi, querida, boa noite. Boa noite, eu tô chamando a galera. Oi, boa noite, Miss Eliane, tudo bem? Bem-vindos, bem-vinda. Então, amores, me ajuda aí. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar com esse aviãozinho quem vocês conhecem, que possa achar a live interessante, esse assunto sobre mulher e homens imaturos e como a gente olhar esse lado. Boa noite, Edna, boa noite, Paulinha, boa noite, Miss Eliane. Como é que tá aí onde vocês estão, gente? Aqui no Rio tá assim, hoje tá calor, mas agora tá um pouquinho mais fresquinho aí, botei uma camisa assim, né? De onde vocês estão falando? Eu sei que a Edna tá no Rio, né? Que eu conheço ela pessoalmente. Foi minha aluna, ainda é minha aluna online. Paulinha tá em São Paulo, Miss Eliane tá onde? Deixa eu dar uns minutinhos para ver se as pessoas chegam e ver se eu consigo chamar aqui. Peraí, gente. Fortaleza? Ai, que bacana. Fortaleza tá mó calor, né? Creio eu. Eu tenho um aluno, Jorge, de Fortaleza também. E, de repente, até... Quer dizer, Fortaleza não é pequeno, né? Mas, às vezes, até conhecido. Olha, que bacana. Essa possibilidade da internet é muito bacana, né? Eu gosto de saber de onde são as pessoas. Às vezes tem pessoas de fora. Hoje de manhã eu fui fazer o anúncio. Aí tem um senhor que me segue já tem um tempo, até anos, Giuseppe. Ele é lá da Itália. Ai, que delícia. Oi, Sueli, que bom que você tá aí. Tudo bem? Oi, Wilson entrou. Ai, 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 se não entrasse. Boa noite, gente. Amores, bora lá. Tem essa setinha aqui. Boa noite, galera. Tem essa setinha aqui, esse aviãozinho. Bora chamar as pessoas que vocês possam achar que vai ser contribuição para elas, que a gente vai bater um papo bem bacana, tá? Sobre... Ih, vai ficar, hoje não vai ter nada na internet, já limpei sua internet. Oi, Márcia, tudo bem? Bacana, tem uma galera nova chegando aqui que eu não conhecia, bem-vindo. Noite abençoada, gostei da chegada dela. Márcia, você é da onde? Sueli tá em São Paulo também. Eu tô perguntando, Sueli, as pessoas, porque tem pessoas novas aqui. Aí eu tô perguntando de onde elas são. Aí vocês podiam falar, olha, eu sou de tal lugar, que aí as pessoas ficam conhecendo vocês também. Eu tô no Rio de Janeiro, gente. Eu moro aqui no bairro da Tijuca, perto da Floresta da Tijuca. Graças a Deus, adoro natureza. E o Rio de Janeiro tem umas coisas assim, estranhas, mas natureza é abençoado, graças a Deus. Itaquaquecetuba, São Paulo. Eu sou de Jundiaí. E eu tô... Oi, Suzana. Eu tô com um vizinho que morava aqui, que eu adorava, o Jorge. Nossa, sabe aquele vizinho que você podia pedir tudo? Todo mundo pedia muita coisa pra ele. Boa noite, Su. Su, de onde você tá falando? Tô perguntando a galera para se apresentar. E aí ele foi pra Jundiaí e tá adorando, simplesmente. Ai, gente. Ai, obrigada por começar, Luz. A Luz está me seguindo. Ai, que delícia. Bem-vindo aos novatos, é verdade. Gente, deixa eu botar no mudo aqui, só um instantinho. Adorei. Assim. Então, amores, deixa... Eu primeiro queria dar, assim, parabéns a vocês, né? Porque
Que bacana isso, vocês tirarem um tempo para vocês, para conhecimento, isso é muito legal. Isso mostra que vocês estão comprometidos com ser sua melhor versão, e isso é bem bacana, eu gosto de gente assim. Falando de Florianópolis, olha só, terra muito maravilhosa essa terra de Florianópolis, eu gosto muito também. Ah, eu não conheço Jundiaí, mas o meu vizinho tá adorando. Até falou, muda pra cá. Ele falou que é ótimo. Tem um morro, da vista dele tem um morro, falou que é frio. Jundiaí é frio, né, Sueli? Mas esse outro lugar de São Paulo, que tem um nome... Luz, de onde você é, Luz? A Luz é do divino, eu acho. De onde ela é? Da dimensão divina, né? O outro nome, peraí, deixa eu ver aqui o nome. Itaquaquecetuba. Nossa, esse nome é difícil de falar. Eu não sei se é quente ou frio também, né? Então, amores, vamos hoje falar sobre... Ai, que fofa! Obrigada, Márcia. Também é frio. Gratidão. Gente, olha só, faz isso que a Márcia fez. Faz um favor, Suzana, vai lá no grupo do Manifeste e fala que eu comecei a live, de repente, né? E vai lá que eu te espero voltar, por favor. Eu mesma, às vezes, esqueço de avisar meu grupo, gente. Márcia, gratidão, tá? Deixa a Suzana voltar, que aí eu começo aqui. Falo, vai lá e me avisa quando você chegar, que aí eu começo. Você chegando, eu começo. Então, hoje, gente, a Suzana foi lá, mas eu vou falando, a gente vai conversar sobre a nossa questão de FP Neves. Bem-vindo, que está chegando, sobre essa questão que muitas vezes acontece, diferente da idade que a gente tem, né? Uma imaturidade perante a vida. E, às vezes, essa imaturidade é decorrente da nossa falta de internalização do pai e mãe saudável, que não tem nada a ver com o nosso pai e mãe físico. Tem uma internalização, que é isso que a gente vai conversar hoje, que nós precisamos entender. Existem algumas leis. Primeiramente, eu gostaria de saber se vocês já ouviram falar de Bert Helling, da constelação sistêmica, porque caso tenha pessoas que não... Oi, meu amor, tudo bem, Vanilda? Caso tenha alguma pessoa que não ouviu falar, eu volto um pouquinho para não ficar muito... Voltou. Gratidão, Suzana. Vocês já ouviram falar de constelação sistêmica de Bert Helling? Quem ouviu, fala sim, quem não ouviu, fala não, tá? Só para a gente ter uma ideia de como é que está o conhecimento das pessoas aqui, para eu saber como é que eu vou conduzir. Que ótimo, Vanilda, que você está bem. Olá, Márcia. Sueli já ouviu? Boa noite, Márcia. Bem-vinda. Vanilda já ouviu? Estou perguntando, Márcia, quem está chegando agora, se... Eres donde? Eu já estava achando que estava falando com alguém da Espanha. Então, ó, Eliane já ouviu, Sueli já ouviu, Suzana já ouviu, Vanilda já ouviu. Edna não. Beleza, Edna. Eu vou dar uma pequena explicação. Mas bora lá, gente. De quanto estão respondendo e outras pessoas estão chegando e vão entendendo no caminho, né? Bert Helling, o criador da constelação sistêmica, era um padre, tá? E ele recebeu a missão de ir para a África catequizar o povo Zulu. E aí, ao chegar lá, muito interessante essa história, ele, um alemão, padre, que recebeu a missão, já tinha 20 e poucos anos como padre, de catequizar o povo Zulu, né? Chega lá, ele foi catequizado pelo povo Zulu. Ele foi observando, apesar daquele povo, da tribo africana,
ser primitiva, sem os nossos, digamos assim, nossas vantagens de tecnologia, existia muita saúde mental, muita saúde emocional naquele povo. E ele foi observando, anotando, fazendo algumas experiências de como eles reagiam a determinadas situações. E aí, dentro disso, ele criou um sistema. Ele deixou de ser padre, ele veio a se casar. A esposa dele é uma alemã chamada Sophie, e ela continua seguindo a linha dele e tudo mais. Eu fiz constelação sistêmica com bonecos, formação em constelação sistêmica com bonecos há 8 anos atrás, mas eu tive a oportunidade de conhecer o Bert Helling por acaso. Eu fui fazer um curso em Bananal, em São Paulo, na Serra, e era dentro de um sítio da Ana Sharp, e o Bert Helling era amigo da Ana Sharp, e por acaso estava de férias no sítio dele. Só que por ele ser muito amigo dela, ele ia tomar café no final da tarde na casa dela com a Sofia. E foi uma coisa engraçada, porque quando ele surgiu, o pessoal, Bert Helling, paparicou ele alemão assim, né, tal. Como eu não papariquei, ele deu abertura. Como eu agi normal, assim, eu percebi que ele pediu para não tirar foto, ele não gostava de foto, é um direito dele, ele é bem senhor, ele faleceu assim com 90 e poucos anos. E ele não queria paparicação, e quem tratou ele normal, acabou que ele trouxe algumas informações interessantes. Acaso entre aspas. Apesar de eu não dominar completamente o inglês, quando a gente tem uma conversa e a pessoa gosta do assunto, a pessoa tem boa vontade de ir explicando. Então eu tive toda uma base da minha formação, mas ao mesmo tempo também tive a base de tirar dúvidas. E uma coisa que eu achei bem bacana, que eu fui de ver como a constelação é mal usada. Assim, como as pessoas às vezes pegam uma informação e usam sem profundidade, sabe? E a gente vai conversar sobre isso hoje, né? Existe, nós aqui, eu vou falar uma linha, seguindo a linha dele, existem algumas leis que são muito importantes dentro da constelação. Lei da hierarquia, lei da ordem, lei do pertencimento. Aí tem mais uma, lei do dar e receber, tá? Então vamos lá, lei da hierarquia. O que significa isso? Aquele que chegou antes é maior do que aquele que chegou depois. Em nenhum momento ele fala que aquele que chegou antes é mais espiritualizado, é mais iluminado, nada disso. Ele fala que aquele que chegou antes abriu uma porta para a gente. Quando você vai fazer uma constelação em empresas, muitas vezes o que derruba uma empresa é que o avô construiu um patrimônio e esse avô tinha respeito até pelo porteiro. O porteiro é aquele que abre a porta, que barra. Isso tem toda uma função espiritual. E aí chega um jovem neto que fez MBA, não sei aonde, mas não tem uma visão sistêmica, ecológica do todo, começa a ficar com arrogância e derruba todo um patrão. Às vezes derruba toda uma estrutura de família, porque não teve as escolhas certas, as decisões certas, né? Então, quando a gente, às vezes a pessoa mais nova fala, não tem mais nada a aprender com isso. E às vezes a pessoa mais velha também fala, não tem mais nada a aprender, eu já sei tudo. Quando você fala que você já sabe tudo, começou aí sua ruína. Seja numa empresa, seja num relacionamento, ou seja na sua pessoa em si. Quando você parte do princípio que você não tem mais nada a aprender, que você já sabe tudo, e você não está aberto para deixar a vida trazer os ensinamentos, começou sua ruína. Então, o que significa lei da hierarquia? Eu tive tataravô, trisavô, bisavô, avô, pai e mãe. O meu tataravô é maior do que o meu trisavô. Não estou falando que tem mais luz, é melhor, tem mais caráter, nada disso. Só estou falando que é maior. Ele abriu a porta. O meu trisavô é maior do que o meu bisavô, que é maior do que o meu avô, que é maior do que o meu pai, que meu pai e minha mãe são maiores do que eu.
Até aí tudo bem, gente? Então essa é a lei da hierarquia. Ao respeitar a hierarquia, não significa que eu concorde com as atitudes, com os atos, com a visão de mundo daquela pessoa. Significa só que eu respeito a hierarquia. Vou dar um exemplo prático. Eu trabalhava num clube que mudou o chefe, chegou um chefe sem caráter, que tinha o hábito de ficar cantando as pessoas que trabalhavam com ele. Uma das pessoas era eu, era uma pessoa inconveniente. Porém, era meu chefe. Não gostava da pessoa dele. Quando tinha festa de final de ano, ele falava, vamos tirar foto. Eu não vou com a sua cara, você sabe que eu não gosto de você, você é um inconveniente. Não tirava foto com ele. Mas quando eu tinha que tratar um assunto profissional com ele, eu conversava com ele. Eu chegava, ó, temos que ver isso. Isso. Por quê? Porque ele era meu chefe. Eu não poderia deixar a questão pessoal de valores prejudicar a empresa em algum assunto. Eu respeitava o chefe, mas eu não respeitava a pessoa, não concordava com a pessoa. Beleza? Então, essa é a questão hierarquia. Pertencimento. Todo mundo quer se sentir pertencendo a um grupo. É uma necessidade básica. Não é minha, nem é do meu namorado, nem do meu pai, nem da Suzana, nem da Iana, nem da Denise. É uma necessidade básica de todos. Nós temos necessidade de nos sentir pertencendo a um grupo, a uma comunidade, a uma tribo. E para isso, muitas vezes, nós repetimos padrões. E ao repetir padrões, você pode repetir padrões de doença, padrões de falta de dinheiro, padrões de vícios, padrões de comportamento nocivo, porque você quer se sentir pertencendo. Isso não acontece a nível consciente. Exemplo, a gente está no Brasil, pelo menos até agora a maioria das pessoas falaram que está no Brasil. Se a gente estivesse em Dubai e eu fosse na rua, eu teria que ter uma burca. Lá não é permitido que mulheres andem com cabelo solto em determinados lugares. Isso não tem certo nem errado. Isso tem a crença de um povo. Na África, tem tribos que as mulheres estão nuas. Isso não é certo nem errado. Isso é a crença de um povo. A gente tem diferença do sul para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, por ser região de praia, é super normal eu ir num shopping luxuoso de Havaiana. Não tem problema nenhum. Eu fui num shopping de sandalinha em Salvador, as pessoas me olhavam. Por quê? Porque eu fui com uma cabeça de Rio de Janeiro. E o shopping de Salvador já é diferente. Porém, eu fui num cinema em Salvador, o povo fala o tempo todo no cinema. Falei, esse pessoal não vai calar a boca, não? O povo fala o tempo todo no cinema. O cinema do Rio é um silêncio total. É legal a gente ver essas diferenças dentro do próprio país, existem vários países. Então, a lei do pertencimento é esse. Quando você vai para uma... Eu sou católica, digamos, no Brasil. Se eu for na Índia visitar um templo que eu gosto da Diksha, eu vou ser indiana. O que significa isso? Significa que no templo não se anda de sapato. Então tem que deixar os sapatinhos na porta. Mas na igreja católica eu posso entrar de sapato. Então você tem que entender que você tem que às vezes assumir identidades diferentes para respeitar aquela cultura, respeitar aquela tribo. Se eu for em Dubai, eu sei que em alguns lugares eu vou estar de burca. E tá tudo certo. Entende isso? Marta, é saudável essa necessidade de pertencimento? Não é questão de ser saudável ou não. Todos nós temos essa necessidade. Entende? De se sentir pertencendo, tá? E aí, o que acontece com isso, gente? Temos a lei da ordem do dar e receber. Equilíbrio entre o dar e receber. Sempre que você dá, quem recebe demais se sente ressentido. E isso vai se voltar contra você. Atenção. Todo aquele que dá e não quer receber, ele está criando um desequilíbrio na vida dele. Ele está jogando um peso em cima daquele que ele está dando e esse daqui vai se voltar contra ele.
vai traí-lo. E esse aqui tem que aprender a receber. O que temos que fazer quando não nos sentimos com esse sentimento de pertencimento? Só um instantinho, tá bom? Mas guarda a pergunta se por acaso, porque eu estou explicando o que é a ordem sistêmica. Então, o Bert Hellinger percebeu que não existe alguns problemas como depressão. A pessoa lá da tribo ficava triste, mas não tinham problemas de depressão. Porque não existia exclusão. O que é exclusão? A gente vai falar agora de um assunto que parece até meio delicado, porque, por exemplo, hoje a gente tem muito mais liberdade de falar sobre homossexualismo, tem muito mais liberdade de falar sobre assassinato, tem muito mais liberdade de falar sobre abuso sexual. Mas antigamente era tabu. Algumas coisas eram tabus. Então, se você sofria abuso sexual, você não se falava sobre aquilo. Se você tinha um tio louco, uma tia louca, uma pessoa louca da família, escondia-se no manicômio e não se falava sobre isso. Se alguém tivesse um suicida, esse suicida não se falava sobre isso. Excluíam essas pessoas do clã familiar. Excluíam essas pessoas do clã familiar. Ao se fazer uma exclusão, você cria uma desordem. Tudo que está na sua vida pertence a você. Vou dar um exemplo meu. Eu sofri abuso sexual com 3 anos de idade com penetração. E foi uma situação difícil. Eu tive que construir toda uma autoestima, construir todo um trabalho na minha cabeça e tudo mais, mas eu tenho 57 anos. Eu tinha 3 anos, há 54 anos atrás, eu estava naquela época de tabu. Não se falava sobre isso, não se via isso, tinha sobre isso, esse tipo de tabu, né? Agora, vamos esclarecer sobre a constelação. Esse homem que me abusou de mim, sexualmente, era o meu pai. A gente morava numa casa de aluguel, era uma vilinha, e ele era o dono da vila. Um dia minha mãe precisou sair, me deixou com ele, aconteceu isso e ele falou que eu sofri um acidente. Me levou para o hospital, etc, etc. Eu passei com horror desse homem muito tempo. Até que eu fui me trabalhando e entendi que eu não podia excluir esse homem da minha vida. Não podia excluir esse homem da minha vida. Porque ele me causou uma história muito forte. Imagina você com 3 anos de idade ser penetrada por uma pessoa, ter que ir para o hospital, levar ponto, ter os órgãos fora do lugar. Então ele causou um impacto muito forte na minha vida. Mas ele pertence. Porque eu não posso excluir minha história. Não posso falar assim, minha história é só as coisas boas. Minha história é só... Não, eu tenho que olhar e ele pertence. E aí, quando eu falo ele pertence à minha história de vida, isso não significa, e isso que muitas pessoas confundem quando vão trabalhar a questão da constelação sistêmica, muitos profissionais, isso não significa que eu concorde com as atitudes dele, não significa que eu abra um espaço no meu coração para ele. Quem fala, profissional que fala isso assim, abre um espaço no teu coração para o seu estrupador, porque nunca foi estrupado. Nunca passou uma desconstrução de personalidade, quem passa, principalmente pequeno. Então tem que começar por aí. Você tem que entender que pertencer é você abraçar a sua história. É você abraçar a sua história. Então a constelação sistêmica é nesse sentido. Agora, eu usei as técnicas que eu tenho formação em programação neurolinguística, sou Master Practitioner, para dar um novo significado. Eu fiz a formação no Instituto de Berlim com um alemão maravilhoso, super fera. Eu tenho algumas formações com alemão, não sei porquê, né? E aí, o que acontece? Eu conversei com ele, tive a oportunidade de ter contato, ficar amiga, e conversei com ele sobre a minha situação que tinha acontecido, falei as minhas dificuldades, e a gente fez toda uma reprogramação no cérebro. E uma das coisas que foi muito bacana, que ele falou assim, como você vai ver esse homem, vai fazer com que ou você se enfraqueça ou você se fortaleça. Então, o que acontece? Eu vejo esse homem como um grande professor, um professor desafiador. Marta, você viu assim
a vida inteira, não. De quanto eu me vi vítima desse homem, isso é muito importante, gente. Enquanto eu vi esse homem, filho da puta, desculpa falar assim, um filho da puta que acabou com a minha vida desde pequena, não sei o quê, ele crescia em poder e eu diminuía. Eu diminuía. Quando eu fiz uma ressignificação, entendi, esse homem foi um grande professor. Tira o significado pesado do estrupo, aprende, contribui. Eu me fortaleci, eu cresci, e ele desencadeou a abertura espiritual que eu tenho, essa situação desencadeou uma abertura espiritual que eu tenho, desencadeou uma grande busca de servir, de tirar a dor do outro, porque eu sei o que é dor, entende? Então, mas eu tive que primeiro olhar minha dor. E quando eu comecei a curar minha dor, que às vezes, dores, a gente sempre é um processo, eu comecei a ver, eu falei, nossa, eu não sou vítima, porque vítima não tem força de mudança. Vítima não tem força de mudança, gente. Não existe certo nem errado. Mas se você se sente vítima de qualquer situação, eu fui traído, eu fui violentado, eu fui abusado, eu fui qualquer coisa. Se você fica na vítima, você não tem a força de mudança. Se você vê essa situação como uma contribuição para o seu crescimento enquanto pessoa, enquanto consciência espiritual, você dá a virada de chave. Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu falar aqui, porque aqui, ó, deixa eu ver. Marta, essa necessidade de pertencimento é saudável? Todo mundo faz parte, enquanto alma encarnada, se sentir pertencendo a alguma coisa. Quando você se isola do mundo, tem gente que se isola do mundo porque são avatares que vieram só para respirar luz e mexer na elevação da vibração do planeta. Isso é uma coisa. Mas tem muita gente que se isola do mundo porque tem dificuldade social. Se isola do mundo porque é arrogante, se esconde numa espiritualidade. Então a gente tem que tirar a máscara, gente, e ver a nossa verdade e fazer as nossas escolhas. Entende? Vamos lá. O que temos que fazer quando não nos sentimos pertencendo? Autoconhecimento. Autoconhecimento. Trabalhos de autoconhecimento. Eu vou até falar sobre um grupo que eu vou abrir de mentoria, um grupo com X pessoas, até no final, sobre isso, entendeu? O contrário também, né? O contrário também que você fala que seria o contrário de não se... Exclusão. Exclusão é péssimo. Exclusão é péssimo. Exclusão não existe. O que acontece, gente? Então, vamos lá. Deixa eu ver. Tava falando. Aí, quando você... Acontecem coisas na sua vida e você, por exemplo, minha mãe, vou dar um exemplo meu, que fica mais fácil. Quando eu saí do hospital, minha mãe não soube lidar com aquela situação para ela, aquela situação foi de muita dor, e me deu pro meu tio para ir morar com meu tio. Para mim foi dificílimo. Minha mãe minha mãe é falecida, morreu há 11 anos. Eu sempre perguntei para ela porque naquele momento ela me deu no momento que eu mais precisei dela. E ela falava assim, eu não tenho que te dar satisfação. Eu, quando era mais jovem, fazia um drama. Ai, que mulher cruel. Como é que eu fui ter uma mãe? Eu fazia um drama. Sabe? Mas ao mesmo tempo, gente, ao ter que morar no meio do mato e tudo mais, eu tive tanto... Eu fui meia bicho, meia fera. Aconteceu uma coisa muito chata, então eu fiquei um tempo mordendo as pessoas, meia bicho, meia assim. Chegava perto de mim, eu tinha medo, então eu ficava muito agressiva. Mas isso tudo foi um processo. Mas graças à atitude dela, eu acho que eu posso ser a pessoa. Ela me deu para a pessoa certa que tinha que dar, que ela me deu para o irmão dela mais velho, bem mais velho que ela, 16 anos. Então, um homem me feriu. E um outro homem me ajudou a curar. Então, eu tive da vida possibilidades. E isso é muito bacana de ver, sabe? A vida sempre oferece possibilidades. O que eu vou dar atenção Vou dar atenção para o que feriu ou vou dar atenção para o que cuidou depois da ferida? Então, assim, não é botar óculos cor-de-rosa, óculos de poliana. É ver, assim, aquilo que você... vai fazer de escolhas, vai ter respostas na sua vida. O que você está escolhendo?
todos nós aqui, temos 14 pessoas na live, todos nós aqui temos carências de pai e mãe? Temos. Temos pessoas que nos decepcionaram? Temos. Temos pessoas que nos traíram? Temos. Talvez tenhamos pessoas que nós traímos? Temos. Mas o que você agora, hoje, vai fazer na sua vida? Eu espero que você hoje saia daqui fazendo novas escolhas, novas decisões. Porque não é o passado, não é seu pai, não é sua mãe, não é um estuprador que determina quem você vai ser. São as suas escolhas, as suas decisões, aquilo que você vai pensar sobre é que vai trazer o resultado da sua vida. Então é muito importante, Marta, mas sempre foi assim? Não. Ralei pra caramba. Por isso que às vezes é bom você procurar uma pessoa que passou pela vivência. Eu precisei de N anos passando por erro, acerto, quebrando a cara em um monte de coisa para descobrir um caminho, para descobrir, opa, tem um caminho mais fácil. E ensinar, é como se fosse, sabe assim, quando você... para que existe um treinador de futebol, um treinador de vôlei? Porque ele dá a estratégia, ele dá a direção. O cara joga pra caramba, mas às vezes ele precisa de alguém de fora dando a direção, modificando a maneira que ele está atuando para que ele tenha um melhor resultado. Então é isso a minha proposta, sabe? Então, gente, é muito importante a gente entender que nós temos um pai e uma mãe físico, que em um determinado momento copularam, fizeram sexo. Por que você está falando assim? Porque a gente tem que ser real. Nem todo mundo nasceu de amor. Tem gente que nasceu de abuso sexual. A mãe foi abusada e ficou grávida. Tem gente que nasceu, assim, casaram a pessoa. A pessoa não casou por amor. Então é muito importante a gente entender que quando eu falo através de um ato sexual, não é ofender ninguém, mas sim poder abrir o leque, porque isso é um vídeo que vai ser visto por outras pessoas, para não botar um romantismo que todo pai e mãe é só de um ato sexual amoroso. Não, às vezes você chegou e nem conhece quem é seu pai. Sua mãe fez sexo com um monte de homem e você não tem certeza quem é seu pai. Ou sua mãe? Não, mãe tem, sempre tem mãe. Assim, você não tem certeza quem foi o seu pai. Então, o que acontece? Tem essas duas pessoas físicas que foram o teu portal de entrada no planeta. Você precisava de um sexo, de uma polaridade feminina e uma polaridade masculina, porque até agora você não é filho de chocadeira, que se uniram e você entrou no planeta, tá? Esses são pai e mãe físico, que tem problemas, tem traumas, tem histórias que na grande maioria a gente desconhece. Na grande maioria a gente desconhece. E você não, com todo... Como é que eu vou explicar? Com todo o conhecimento que você tem, com tudo que você acha, você pode ser pego de maneira surpreendente de falar assim, nossa, eu julgava tanto essa pessoa e eu desconhecia esse fato na vida dela. Por isso que ela agiu como ela agiu, né? Então, amores, só que existe o nosso pai e nossa mãe espiritual. Espiritual. Porque você tem um lado espiritual também. Vocês que estão aqui, vocês têm sombra e vocês têm luz. Todos nós temos sombras e luz. E muitos aqui são até pais, né? E vocês podem errar com seus filhos, porque vocês são humanos, vocês carregam situações e às vezes vocês não dão a sua melhor versão em algum momento. Então, quando você entende que você tem um pai e uma mãe espiritual, que mesmo que eles te deram no momento do nascimento, você nasceu, eles só botaram você no mundo e te deram, você recebe deles o quê? A vida. A vida. O que é internalizar um pai, uma mãe espiritualmente? Você não vai internalizar um pai e uma mãe físicos, que têm defeitos, que têm limites, que têm histórias pessoais que muitas vezes vocês desconhecem. Ontem eu fiz uma sessão com uma pessoa que uma das coisas que eu fiz no trabalho foi ela ver o pai dela beber e a mãe dela beber e pedir para ela perceber como é que eles estavam.
Se eles estavam com frio, se eles estavam com fome, se eles recebiam amor. A gente tem elos espirituais com os nossos pais, com nossos filhos, com as pessoas que a gente ama. E muita gente, a gente esquece de ver a humanidade deles. A gente julga muito. Então, amores, quando você receber a vida, tomar a vida, que é um termo que o Bert Helling usa, o que é tomar a vida? É entender que seu pai e sua mãe deram a você o bem mais precioso que eles podiam te dar, que foi a vida. A vida. Eles permitiram que você nascesse. E quando você entende isso, e você, enquanto criança, você quer atenção, você quer amor, você queria eu queria que a minha mãe não me desse para morar com meu tio. Mas eu tenho que entender, enquanto adulto, que a vida é como ela é. A vida é como ela é. O que minha mãe me deu foi o melhor do que ela podia dentro da história dela. Quando eu entendo isso, quando eu abro a cabeça e trago o meu adulto, porque muitas pessoas estão na identidade criança, ainda querendo atenção do pai, ainda querendo atenção da mãe, ainda acusando de não estar bem financeiramente por causa do pai, ainda acusando que não está bem afetivamente por causa do pai ou da mãe. O que acontece, gente? Quando você entende que o principal é tomar a vida, pegar a vida, e o resto é responsabilidade tua. Sua vida financeira, sua vida afetiva, sua vida espiritual, sua vida profissional, sua vida sexual, sua vida física é responsabilidade tua, das suas escolhas que você faz dia a dia. De você parar e de você perceber, opa, se eu fizer um trabalho com a Marta, isso expande? Se eu fizer um trabalho com a Marta, onde isso vai me levar? O que ela vai abordar? É isso que eu quero? Se eu for trabalhar aqui, se eu tiver um relacionamento com essa pessoa, aí muitas vezes, o que eu falo de imaturidade? Porque muitas vezes você está carente, você está cheia de empilhamentos, a gente está cheio de empilhamentos mal resolvidos do passado, e a gente vai buscar num parceiro, seja esse parceiro do mesmo sexo, de sexo diferente, não importa, resolver os buracos da nossa carência. E aí você não para perceber se esse homem ou se essa mulher é um homem que te respeita, é um homem que tem valores, porque você está carente. Então basta uma atenção que você fica, sabe esse cachorro que a gente dá uma atenção e ele fica, você fica assim por causa de carência. E você não para olhar determinadas questões, quais são os seus valores, o que é importante para você, o que é que você quer num parceiro, o que é negociável. Muitas vezes, gente, nós encontramos um relacionamento e o homem teve um antigo relacionamento, tá? E aí ele tem uma dificuldade porque ele está habituado ao antigo relacionamento. Então, não é que você também vai ficar radical, em qualquer dificuldade você não vai investir porque aparecem dificuldades, mas você tem que ver se essa dificuldade é porque ele está habituado a um antigo relacionamento. Por exemplo, tem relações, gente, que não tem diálogo. Eu acho que diálogo é fundamental, porque são duas pessoas diferentes, com histórias diferentes, com crenças diferentes, com visões de mundo diferentes, elas precisam dialogar. Elas precisam negociar. Ah, no relacionamento precisa se negociar? Sim, porque tem coisas que eu não aceito. Então eu tenho que deixar claro, eu não tenho que achar, para mim, por exemplo, eu não acredito em relações abertas. Eu acho fidelidade fundamental. Tá? Eu não estou falando que todo mundo tem que pensar assim, mas o meu parceiro tem que pensar assim. Eu tenho que deixar claro para o meu parceiro, olha, se você acha que vai ficar jantando com fulana, ciclana, não sei o que, você vai procurar outro relacionamento. Uma coisa é você ter uma coisa de negócios, mas mesmo assim, se for uma coisa social, eu quero ir junto, porque é uma coisa de respeito. É dentro daquilo que eu acredito.
A pessoa não tem obrigação, gente, de pensar igual você, mas você tem a obrigação de buscar aquilo que é dos seus valores importantes. E caso a pessoa comece a não ter essa correspondência nos seus valores, você tem que se amar o suficiente para deixar a pessoa livre. Para falar, olha, eu gosto muito de você, mas isso é importante para mim. Então, se você quer uma coisa diferente, tudo bem. Então, a primeira coisa é que você tem que ver que muitas vezes você está aceitando migalhas de amor, migalhas de atenção, porque homens carentes, imaturos, ou mulheres carentes, é fácil cair na lábia de gente abusiva. Primeiro, não sabe dar limite. Então, cai na lábia de gente abusiva. Porque é muito importante, gente, na coisa de você não excluir, não significa... A visão madura é saber que no mundo existe estuprador, assassino, ladrão, homem sem caráter, mulher sem caráter, gente que quer te passar para trás. Oi, meu querido, tudo bem? Temos que marcar uma live junto, hein? Então, assim, gente, não é colocar... O que é não excluir? Não excluir é aceitar que você pode ter um membro da família que não tem caráter e que ele pertence, mas você não vai estar perto dele para se prejudicar. Entende? Não é botar óculos cor-de-rosa e achar que todo mundo quer espiritualidade, que todo mundo é bonzinho. Não. Você tem que, num relacionamento, você tem que passar por etapas. O que é o namoro? O namoro é para você poder conhecer a pessoa, vivenciar coisas e ver se essa pessoa tem caráter, se essa pessoa é coerente. Porque falar que te amo é fácil. Falar, eu te amo, ótimo. Mas como é que ele mostra nas atitudes eu te amo? Como é que ela mostra, vamos lá, sem preconceitos que tem um homem aqui. A mulher pode falar, eu te amo tanto, mas como ela mostra nas atitudes que ama você? Ela respeita você? Ela é coerente, a fala dela é coerente com as atitudes? Mas a gente tem que ter essa maturidade para ver. Quando uma pessoa chega, mas eu amo tanto, eu sinto essa paixão, eu não posso viver sem. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Porque muitas vezes a gente para na adolescência. A gente esquece de ter adulto. Que paixão é essa? Eu deixei uma pessoa mesmo amando, porque eu não iria me permitir continuar com um relacionamento abusivo. Perfeito. Porque você se amou primeiramente. Você se amou primeiramente. Isso é muito importante, gente. Nós temos que perceber, gente, sinais. Quem ama, mostra. Tem um livro da esposa do Rodrigo Cardoso, bem bacana, que é o livro de Quem Ama, Mostra, sabe? E o que acontece? Tem atitude. Quando você gosta de alguém, você arranja tempo para esse alguém. É muito fácil falar eu te amo. Do outro lado do planeta, eu falo eu te amo. Eu te amo. Beleza. Como é essa pessoa no teu aniversário? Ela te manda flores? Ela te leva para jantar? Ela arranja tempo para estar você? Você conhece a família dela? Você conhece os amigos dela? Como é que ela está no dia dos namorados com você? Ela está do teu lado no dia dos namorados? Ela faz um sacrifício de estar perto de você em um momento difícil? Eu tenho que falar assim, gente, eu passei uma situação... Ano passado, eu tinha uma tartaruga. Minha tartaruga pegou pneumonia e veio a falecer. Gente, eu tinha essa tartaruga há muito tempo. Eu fiquei zonza. Tudo que eu tenho de sabedoria, eu perdi de sabedoria. Tudo. Eu percebi que ela estava muito mal, porque tartaruga, quando manifesta o mal, já tem muito tempo, sabe? Aí eu peguei e liguei pro meu namorado, e eu liguei na hora do trabalho dele, ele assim... Eu tô numa reunião, a Tatá tá morrendo. Aí ele, quê? A Tatá é o nome da tartaruga que ele conhecia. Eu falei, ela está morrendo. Ele, não, ela não tá morrendo. Eu falei, ela tá morrendo. Aí ele, peraí, tô indo pra aí daqui a pouco. Aí ele arranjou uma desculpa, não falou que era tartaruga, mas veio pra cá. Cara, eu tava uma zonza. Quando ele viu o estado, ele falou, Marta, a gente tem que levar num réptil, um veterinário de réptil. E ele se prepara para ela ficar internada.
Será? Aí ele arranjou, despencamos pra lá, resultado, Tatá morreu. Tatá morreu, gente, eu não quis, o hospital do réptil ofereceu queimar o corpinho, não sei o que, mas eu moro perto da floresta, pra floresta eu quis dar, sabe? Ela é da natureza, eu falei, vou enterrar meu bichinho na natureza. E aí ele foi comigo enterrar o bichinho. Gente, você não imagina como o amor tá... assim, um homem tem a sensibilidade de ver que a tartaruga era importante para mim. Eu tenho aqui algumas pessoas que eu falei que ele estava salvando minha gatixa lá no grupo, no curso do... de ver esse homem, essa sensibilidade, esse amor de estar comigo naquele momento, cavando o buraquinho, eu segurando o corpinho dela, que estava na geladeira, estava congelado lá no hospital, eles ficaram na geladeira para mim poder enterrar. E aí ele enterrou e tal. Vou precisar sair, amada. Maravilhoso aprendizado. Beijo, Mari. Gratidão. Então, amores, é importante, mas qual é o teu valor? Eu quero um companheiro que está comigo nos momentos de dores também. Que está segurando a minha mão nos momentos de dores. Mas, para isso, nós precisamos ter a coragem de nos achar merecedora. E por que muitas vezes nós não nos achamos merecedoras? Porque nós não aceitamos a nossa história num todo. Nós excluímos a nossa história. A gente às vezes quer excluir aquele momento de dor, quer esquecer aquele momento de dor. E esse momento de dor foi uma grande contribuição se você sair do papel de vítima. Eu sei que você não está no papel de vítima, muitas vezes, porque você quer, né? Mas sim porque feriu e você não tinha ferramentas. Qual é a função das ferramentas? Você não tinha ferramentas para entrar no teu papel de potência, para ter um entendimento mais espiritual das situações, para que você pudesse dar um pulo de consciência. Entende? Então, amores, muitas vezes você não tem que excluir seu pai e sua mãe por eles serem imperfeitos. Você tem que entender. Não estou falando para você ficar perto de pai e mãe. Eu conheço pessoas que foram violentadas sexualmente pelo pai. Isso é muito difícil. Mas ainda assim que ela foi violentada sexualmente pelo pai, ela não precisa ficar perto do pai. Ela não precisa ficar tendo contato com esse pai. Mas ela não pode excluir esse pai, porque a vida veio através desse pai. E ao tomar a vida, deixe com o pai, deixe com os estrupadores, deixe com os abusadores, deixe com os traidores da sua vida a responsabilidade pelos atos deles. É isso que é o grande segredo da vida. Você foi traído? Um relacionamento, um relacionamento de casal, 50% do sucesso é de ambos. Tá com sucesso? Não tá com sucesso porque um fez 100%. Tá com sucesso porque um fez 50% e o outro 50%. É casal. Fracassou? 50% do fracasso foi responsabilidade de um, 50% do fracasso foi responsabilidade de outro. Foi traído? Existe uma responsabilidade do parceiro que foi traído para essa traição ter acontecido. Houve um distanciamento, ele não observou os sinais. Muitas vezes a gente não quer olhar, é muito mais fácil a gente acusar. Ah, me traiu, ah, foi isso, ah, foi aquilo, mas a gente não olhou aonde a gente não observou os sinais de que essa pessoa estava ficando distante, aonde a gente não observou os sinais de que essa relação estava acabando, porque a gente estava na zona de conforto. Então, quando a gente olha dessa maneira, a gente fala, nossa, eu criei isso. Nossa, eu criei uma dívida de 1 milhão. Uau! Então, tenho potencial para faturar 1 milhão. Eu só estou usando a energia para a dívida. Eu posso começar a usar para a potência. Veneno de cobra mata e cura. É o mesmo veneno manipulado de maneira diferente. Então, nós temos dentro da gente grande potência. Mas a gente precisa, primeiro, olhar espiritualmente nossos pais para receber a vida.
espiritualmente. Entender que o pai físico pode ser um doido, pode ser um sem caráter. A mãe física pode errar pra caramba, pode ter me dado logo após o nascimento. Mas foi através deles que eu recebi a vida. Quando eu excluo eles com o meu julgamento, eu estou excluindo o clã, eu estou excluindo a força espiritual que vem deles. Eu estou excluindo receber essa força que vem deles. De todas as minhas ancestralidades, da minha mãe, vó, trisavó, tataravó e assim por diante. Então, quando eu recebo a minha história, com todas as nuances, com nuvem, tempestade, dia de sol, flores, espinhos, eu me fortaleço. Gente, deu para pegar a ideia? Bora lá, fala aí para mim não ficar falando sozinho. Deixa eu ver aqui. Chave. Porque assim, é uma grande virada, gente, de chave começar a perceber isso, sabe? A Suzana botou um monte de chavinha, é porque ela achou que isso deu mudanças, viradas de chave. A Ju falou que sim. Mas eu entendo, amores, que muitas vezes a gente precisa... Como é que é o caminho de cura? O caminho de cura tem dois, autoconhecimento e conhecimento, tá? Conhecimento, tem uma passagem na Bíblia que fala assim, conhecereis a verdade liberta. Muita coisa, você conhecer e ressignificar, liberta, tá? Eu vou começar uma mentoria no dia 17. Vão ser 10 encontros, tá? Vai ser sempre 2 vezes na semana. Dia 17 é quarta-feira. E vai ser encontros assim, sempre segunda e quarta. Eu vou começar na quarta. Eu vou até falar para vocês. O outro encontro vai ser 22 e 24, 29 e 31, 5 e 7 de setembro. Vou conversar com o pessoal. Se querem fazer dia 7, eu não vejo problema nenhum, mas como é feriado. Dia 12, 14 e 19, tá? E depois que a gente fizer esses encontros, 10 seguidinhos de 5 semanas, eu vou no próximo mês encontrar uma vez em outubro, uma vez em novembro e uma vez em dezembro, para ver se a gente pode... o exemplo do veneno da cobra foi uma chave. Entendi. Virada de chave dessa live. Então, amores, para ver se a gente precisa fazer reajuste no grupo. Eu achei muito bonito o que você disse sobre os pais espirituais. Dá vontade de escrever. Escreve, meu amor. E a ideia, povo, é a gente constelar cada pessoa, um assunto que a pessoa tiver. Porque o que acontece? Quando você... Vai ser constelação à distância online por bonecos. E são 10 pessoas, então serão 10 constelações, tá? A ideia é constelar, a ideia é saber o conhecimento e a ideia é sair para a prática. Como você sair madura, para que você entenda que a sua vida financeira é resultado das suas decisões, do seu comprometimento. Sua vida profissional vai ser resultado das suas decisões e do seu comprometimento. Sua vida afetiva vai ser resultado das suas escolhas. As suas escolhas, você está escolhendo chamar o teu parceiro para dialogar ou você está escolhendo ficar calado, cheio de orgulho e não procurar quando briga? A gente tem que ter... Você, às vezes, tem que chegar para o teu parceiro e falar, olha só, vamos combinar o seguinte, quando a gente brigar, eu quase sempre te procuro. Eu acho que está na hora de você mostrar a importância do relacionamento e não ficar no orgulho e me procurar também. A gente, às vezes, tem que entender que o nosso parceiro... A gente fala muito do sagrado feminino e esquece do sagrado masculino, amores. Mas o sagrado masculino existe. Quem criou o homem? Uma mulher. Criou homens cheios de preconceitos, criou homens cheios de pontos de vista. Muitas vezes o homem não sabe, vem de uma família onde ninguém dialoga. E você precisa ajudar esse homem a dialogar. Aí, às vezes, é você que tem essa dificuldade de dialogar e você precisa praticar o diálogo. Deixa eu ler aqui.
Estou nesse processo, após descobrir que vivi com 2 narcisistas, um deles é o pai da minha filha. A terapia com um profissional que soube lidar com a história de abuso psicológico e me guiar em meu processo. Perfeito. Ai, peraí. Subi aqui demais. Perfeito. E assim, e entender a história do pai da sua filha, que de uma certa maneira, você atraiu ele por causa da sua frequência. E você pode olhar isso como uma oportunidade de aprendizado. E aí você olha para ele e falou, nossa, qual é a contribuição que esse homem me deu? Esse presente que foi minha filha. Putz, eu não preciso estar perto desse homem, eu não preciso estar em contato com esse homem, mas eu preciso não tirar a minha filha dele. Isso é bacana. Você não precisa excluir a sua filha ter um pai. Podia ser um pai louco, podia ser um pai até assim narcisista, mas ela tem um pai. Ela precisa saber que ela tem um pai. Porque isso vai dar força a ela. E o que acontece? Muitas vezes a gente quer proteger, né, aquelas pessoas que a gente ama para não cair, para não sofrerem. Mas às vezes é no sofrimento que elas despertam. E às vezes elas desperdiçam, eu acredito em encarnação, quem não acredita eu respeito, mas elas desperdiçam uma existência. São velhas e estão lá, fazendo erro. Elas desperdiçam uma existência. E às vezes a pessoa que está desperdiçando essa existência é seu pai, seu filho, sua filha, seu esposo, sua mãe, seu amigo, seu marido, sua esposa, e você não pode fazer nada. Você fala, caramba, eu amo essa pessoa, e eu gostaria que ela não fizesse essas escolhas, porque essa escolha vai trazer dor. Mas amor é liberdade. Amor é saber que ela é uma alma única, e que ela pertence, mesmo que ela faça escolhas que firam ela, é um direito dela. É um direito dela. E isso é um grande processo, porque a gente julga, né? Muitas vezes uma pessoa está escolhendo um destino inferior, aquele destino de doença, aquele destino que traz coisas ruins, enquanto ela podia trilhar um destino superior. Mas a alma dela está precisando disso, é a escolha da alma dela. E o divino, essa força maior, deu o livre-arbítrio para a gente. E a gente tem que respeitar isso. Porque amor, gente, não é migalha. Não é implorar, nem ameaça. Você não tem que ameaçar alguém para ficar do seu lado. Você não tem que se implorar, virar capacho para alguém ficar do seu lado. Você tem que entender que às vezes ciclos fecham. E não porque a pessoa é filha da mãe, porque o ciclo era um determinado tempo. Nós não temos esse controle. O ciclo da nossa vida, a gente não tem esse controle de autoconhecimento somados ao conhecimento do transtorno, fez toda a diferença. Poxa, Ju, que bacana isso, seu compromisso em não se fazer de vítima e em buscar conhecimento para poder lidar isso da melhor maneira e ajudar sua filha numa situação também desafiadora. Isso é muito bacana, tá de parabéns. Que essas trocas são importantes, sabe, gente? E eu quis dizer que os ciclos fecham para vocês terem uma ideia. Por exemplo, há anos atrás eu tinha um vizinho de 1 ano e 7 meses. Eu vi a mãe dele ficar grávida dele. Ele tinha um irmãozinho, quando ele mudou para cá, ele tinha um irmãozinho de 3 anos. Era vizinho de porta. E ela ficou grávida, aí às vezes ela deixava o irmãozinho aqui e tal. Aí ele nasceu e ela falava, vou no supermercado, posso deixar o bebê aí? Às vezes, tá, pode, tal. Aí eu brincava até que ele era meu namorado, ela me chamava de sogra, falava ela de sogra, ela de nora, brincava assim. E que um dia ele foi tomar uma vacina infantil, ele teve reação e morreu por causa da vacina, com 1 ano e 7 meses. Então, quando eu falo de ciclo, gente, foi uma coisa triste, mas a vida não tem essa lógica toda. A gente, quando eu falo de ciclo, não é só ciclo que acaba de relação, ciclo de vida mesmo. Às vezes alguém passa por aqui assim, que nem uma tempestade, passa 1 ano e 7 meses e vai embora. Às vezes uma pessoa vive 100 e poucos anos. Então você tem essa vivência de como eu posso fazer da minha vida minha melhor versão, fazer o melhor, entende? Já estou no processo de transformação e esses grandes blocos de pedra que pareciam montanhas intransponíveis no passado, hoje eu as uso como base
de fundamento do meu castelo. Ai, que lindo isso, Ju, que lindo, da poesia até. Que lindo isso, e que bacana, Ju, gratidão por compartilhar isso, por essa vulnerabilidade, porque, sabe, gente, a gente veio de uma época que tinha vergonha de ser vulnerável, escondia as dores, parecia que... Eu fui com acabei de vir do Rodrigo Cardoso, tinha 300 pessoas lá. Gente, parecia que metade tinha sido abusada sexualmente, metade, sabe? Teve um dia que ele pediu para levantar quem foi abusado sexualmente. Nossa, a metade levantou. Mas o que acontece? A gente guarda os segredos. A gente não quer falar, não posso falar que eu fui traído. O que vão pensar de mim? Não posso falar que eu fui abusada sexualmente. Não posso falar isso, não posso falar aquilo. Gente, guardar as dores é a pior coisa que existe. É a pior coisa que existe. Você fica guardando aquelas mágoas, sabe? E de repente, quando você se abre, você vê que tem várias pessoas com dores iguais. E que nem por isso se tornaram mau caráter. Nem por isso não conseguiram superar, entende? O ciclo que você tem em uma pessoa, ele pode ficar adormecido e reabrir. O ciclo que você tem... Eu acho que um ciclo, quando fecha. Se você encontra essa pessoa e começa algo com ela, não é reabrir um ciclo, porque você já é diferente. Gente, eu não sou a mesma pessoa que foi para São Paulo. Não sou a mesma pessoa, eu já sou diferente. Amanhã pode acontecer alguma coisa na minha vida que pode trazer um aprendizado que já me torna uma pessoa diferente. Eu acho que todo mundo, né? Quem é mãe aqui? Você era uma pessoa antes de ser mãe, se tornou outra pessoa. Eu comecei um relacionamento com meu amor. Antes de estar em relacionamento com ele, eu era uma pessoa e ele outra pessoa, uma pessoa. Conforme a gente foi trocando experiências, hoje eu tenho uma outra visão de mundo, outra visão de coisa, porque a gente está o tempo todo se tornando pessoas, ou melhores ou piores, ou quem fica estagnado, tudo aquilo que você guarda ou reprime por muito tempo, uma hora explode. Eu tenho uma poesia, vou ler para vocês. Ai, caiu, peraí. Tem um livro de poesia, que eu acho que é muito legal isso que você falou. Peraí, vou ler para vocês. Tem a ver com isso, tá, gente? Não estou vendendo o livro, não, mas me deu vontade, porque eu acho essa poesia tão linda. Escorpião. Deixemos a hipocrisia de lado. Sim, sou venenoso. E você? Por que queres se esconder do próprio veneno que muitas vezes se destila de sua língua e sai em suas palavras? Acaso pensas que a sombra não é necessária à luz? Tolos humanos, se tivessem a coragem de descer na profundeza dos seus medos, traumas e sombras, sairia de lá iluminado. Tudo que você esconde, tudo que você nega, tudo que você enterra faz parte de você. Vou repetir. Tudo que você esconde, tudo que você nega, tudo que você enterra faz parte de você. E voltará em algum momento com força inimiga. Tudo que você acolhe, tudo que você aceita, tudo que você revela, de novo, tudo que você acolhe, tudo que você aceita, tudo que você revela, voltará a você. Seu maior inimigo se tornará seu guardião. Sou escorpião. Gente, quando você revela, não é uma casa. Quando, olha só, uma escorpiana que eu não sabia falou uma coisa que eu lembrei da poesia que eu fiz. Quando você revela as suas dores, você convida o outro a revelar as deles, você convida o outro, mesmo que as dores sejam diferentes. Quando eu falo que eu estou curando minhas dores, você abre a porta do outro curar as dores dele. E isso é lindo, gente. Porque muitas vezes o que acontece? A gente acha que a gente tem que estar totalmente curado, totalmente perfeito, totalmente lindo, pesando tal... A gente vai criando umas coisas de cabeça que, nossa senhora, não, eu tenho que fazer tal curso, eu tenho que estar pesando tanto, eu tenho que estar isso, eu tenho que fazer plástica, eu tenho que fazer aquilo para ser amada, ou para abrir uma empresa, ou para ter um cliente. Gente! Gente! Você tem que ser a força do ser. Ai, que bom
ó, vou botar lá pra vocês, gente, tá? Tô vendendo, tá? Qualquer coisa fala comigo, que eu faço por correio. A gente tem que ter essa força do ser, amores, essa força do ser. Vou pedir permissão agora para fazer uma propaganda. Então, esses 10 encontros que eu quero fazer com 10 pessoas só, vou fechar um grupo de 10 pessoas. São 10 encontros, 10 pessoas e depois um encontro por mês. Fica gravado. Ah, Marta, eu não estou podendo participar porque tal dia eu tenho compromisso. Fica gravado, vai ser no Zoom, tá? Fica gravado para você ver depois. Mas algum dia você tem que aparecer porque eu vou constelar cada um. Marta, o que você vai constelar? O que você quiser. Mas todos nós vamos assistir. Por isso que tem que entender que é uma cura em grupo. Quando você forma um grupo, forma uma mastermind, gente. Sabe? Forma uma outra mente. Então, o assunto de um sempre dá para fazer uma ligação ao assunto de outro. Ah, eu não tenho filhos, por exemplo. Você vai constelar a dor da perda de um filho. Quem não perdeu, gente? Alguém que amava. De repente, um abortou. Você não tem a dor da perda de um filho físico, mas você tem a dor da perda de um aborto. Entende? Então, nós vamos fazer esse tipo de coisa, mas, acima de tudo, vamos ter base de conhecimento. Porque quando você começa a perceber, peraí, eu tive esse ex-namorado que eu odeio e não quero olhar mais a cara. Não exclua. Esse ex-namorado passou por você, pode não ter sido legal, mas ele fez parte da sua história. Não exclua nada da tua história. Cada vez que você abraça toda a sua história, você é resultado hoje de tudo, toda a sua história. E as escolhas que você estiver fazendo aqui vão ter resultados nesta vida e nas outras. Quando você começa a ter essa visão maior, essa escolha que eu estou fazendo, essa pessoa que eu quero me associar, esse negócio que eu vou fazer, qual consequência pode trazer na minha vida, nesta vida, dentro de 1 ano, 2 anos, 10 anos, ou nas próximas vidas. Muitas vezes estamos colhendo coisas pela associação que a gente faz. Não existe acaso. Você é resultado das 5 pessoas que você anda. Você se associa com pessoas que espiritualmente não estão bem. Muitas vezes você pega consequências kármicas dessas outras pessoas e sua vida começa a ir ladeira abaixo e você não entende por quê. E você fala, mas eu não fiz nada. Você fez sim, você escolheu andar com pessoas erradas. Seja isso em relacionamento, sociedade, amizade. Nós temos que ter clareza espiritual para que entenda que, às vezes, a consequência das escolhas. A gente tem que ter esse entendimento maior, por isso que o conhecimento liberta. Porque muitas vezes a gente vê a frase, sou a resposta das 5 pessoas que eu ando. Você está andando com pessoas de luz ou você está andando com pessoas viciadas? Ah, você é julgadora. Não, não sou julgadora. Existe destino inferior e destino superior. Cada destino, existem seres que fazem cumprir o destino. Aqui tem seres de luz e aqui tem seres das trevas. Essas pessoas não estão nos vícios ao acaso. São consequências de escolhas desta vida e de outras vidas. Não estou aqui para condenar nem julgar. Estou constatando. Quando você se associa, você está entrando numa vibração e numa frequência. E isso tem consequências. Então, a gente tem que começar a ter esse entendimento maior para entender por que muitas vezes nossa vida está como está. A gente tem que saber fechar ciclos. Às vezes, aquele ciclo fechou e é para ficar fechado. Para que vai abrir a porta desse ciclo novamente? E muitas vezes se prejudicar de novo. A gente tem que ter cuidado até com quem a gente se associa, porque, vamos dizer, eu tenho um parceiro. Meu parceiro, eu tenho um elo sexual com ele, né? Energeticamente, a gente está junto. O que ele escolhe estar andando vai me influenciar energeticamente. Então, se ele começar a escolher errado, das duas umas,
Ou eu vou me afundar com ele, ou eu vou estar vibrando diferente e a gente vai se separar. Porque as vibrações começaram a não estar mais ressonante, vai ficar dissonante. Porque ele começou a andar com frequências que não estão na minha frequência. Então a gente tem que ter as escolhas, a gente tem que ter a clareza das escolhas que a gente está fazendo. Entende, gente? Não pode ser assim, a gente está num momento de mundo que a gente tem que ter entendimento espiritual. Não é entendimento religioso, mas entendimento espiritual. Existem leis universais, existem destino inferior, destino superior, como mudar isso, entendeu? Leis sistêmicas para botar essas questões da nossa vida em ordem. E aí você começa a ter uma vida diferente. É claro que tudo é um processo, não é? Opa, por isso que 10 encontros, com mais 3, um em outubro, um em novembro e um em dezembro, entendeu? Isso tem a ver com as pessoas que trabalham com a gente, não é? Onde nós passamos a maior parte do tempo. Não só, por exemplo, se você está trabalhando num lugar, são duas coisas diferentes, digamos. Vou dar um exemplo. Você vai se trabalhar, não estou falando que é esse, você vai ser gerente de um motel, tá? Motel é uma energia pesada. Ali vai gente que vai fazer sexo por amor, mas vai ter gente que é prostituta, vai ter travesti, pode ter assassinato, mesmo sendo motel da Zona Sul, luxuoso e tudo mais. Então, ali está uma energia pesada. Muitas vezes a gente usa droga no motel, digamos, tá? E aí você está trabalhando, foi escolha sua estar ali. Você entrou naquela frequência de estar trabalhando ali. Não existe acaso. Você vibrou, por isso que você está ali. Só que você entende agora que estar trabalhando ali influencia na sua questão espiritual. Você pode, com isso, trabalhar a sua energia para você ganhar a permissão de fazer novas escolhas e sair dali se você escolher isso. Então, assim, digamos que você está trabalhando com pessoas que você não é motel, mas são pessoas fofoqueiras, são pessoas lamurientas. O que você faz? Você se torna líder daquele espaço espiritualmente, tá? Peraí, hoje o testemunho vivo dessa mudança de frequência, de como a cura da minha criança interior e todo o conhecimento estão me libertando. Sim, é um processo. Verdade. Olha, gente, eu vou voltar à pergunta da Sueli, mas eu vou falar para vocês. Olha, aconteceu isso quando eu tinha 3 anos, 54 anos atrás. Em São Paulo, o abuso subiu forte. Eu tive que olhar meu medo veio, bateu, eu nunca vi. Falei, eu não acreditei, gente, eu fiquei chocada. Falei que o medo parece que falou assim, você achou que se livrou de mim? Eu tô aqui, ó. Tive que olhar meu medo. Veio um momento que eu falei, eu quero minha mãe. Parecia uma criança querendo a mãe. Sabe? Mas sem ninguém saber, era algo interno. Veio muito querer minha mãe. Como minha mãe fez falta naquele momento. E eu tive que olhar para isso. E falei, caramba. Olha, aí eu fui mãe de mim mesma. Eu dei colo para essa criança minha interna, sabe? Dei colo para essa criança minha interna. Aí eu machuquei o joelho, estrutura, né? Machuquei o joelho. E tinha que andar no fogo, só que dessa vez de 7 metros. Eu tava com medo, gente, de andar naquele fogo e cair naquele fogo, porque meu joelho falhou 2 vezes, eu caí 2 vezes lá. E aí eu falei, cara, eu não vim até aqui. Com medo ou sem medo, eu vou. Vou com medo, sem medo, mas eu vou. Tô com medo, então eu vou com medo, mas eu vou andar nessa porra, sabe? Então, assim, processo de cura, gente. Eu poderia falar assim, gente, olha só, já fui curada, não sinto mais nada, sou a fodona, medo eu? Quem sou eu para sentir medo? Mentira! Sinto medo. Continua vivendo. Ontem uma pessoa chegou para mim na sessão e falou, eu não quero mais ter medo. Eu falei, então você se mata, porque medo faz parte da vida. A gente vai ter medo. A gente vai pegar um trânsito onde pode ter um arrastão aqui no Rio de Janeiro, você vai ficar com medo. Surgem imagens, memórias do teu medo anterior. Lá de criança você vai ficar com medo. Vai com medo, vai fazer as mudanças necessárias. Vai com medo, gente. Vai com medo. Fuja de quem quer passar a perfeição. Porque a gente está comprando uma ilusão, uma imagem.
Ninguém que está nesse planeta está 100% resolvido em tudo o tempo todo. Nós somos humanos, nós variamos. Eu estou numa ótima relação, mas relações têm momentos. E eu tenho que entender isso. Eu tenho que ter maturidade para entender que relações têm momentos. E que tem momentos que são difíceis. E que a gente pode lembrar dos bons momentos e ter maturidade de investir para curar os momentos difíceis. Não fugir, entende? Então, voltando a Sueli. Sueli, 1h15, acredito. Agora que eu vi. Você tem que ser a líder espiritual. Gente, aquela que tem conhecimento é a que tem que ser a líder espiritual. O que significa ser a líder espiritual? Você tem que pentelhar as pessoas falando de energia? Não. Mas você tem que trabalhar a tua energia. Então, uma das coisas que eu faço é usar... Eu aprendi com um curador americano que mora na Holanda, Joseph Roser, que o símbolo do sol das mais altas dimensões tem um impacto muito grande, muda a vibração, tá? Isso não é coisa da minha cabeça, isso veio através dele que canalizou essa informação. Posso dar o contato dele e tudo mais. Então, assim, tem um sol, você bota um sol das mais altas dimensões, você tem que falar isso. Sol das mais altas dimensões, das dimensões superiores. Em cima da tua cabeça, escreve teu nome todo e data do teu nascimento. Você chega no teu trabalho, na tua casa, no teu avião, que você estiver viajando de avião, no teu carro, tá com sol em cima da tua cabeça e tá com sol no teu trabalho, tá com sol irradiando vibrações para todos que ali estão. Quem manda, você não fala nada, você não abre a boca, mas você jogou uma vibração, você deu uma intenção, um comando de que aqui vibra dimensões superiores. Quem tem que vibrar... Agora, vamos dizer que você trabalhasse num motel. Não é o teu caso, mas ali que está vibrando as dimensões inferiores. Você tem que sair dali. Você tem que jogar sol e às vezes esse sol não dura. Tem lugares, gente, quando teve a guerra da Ucrânia e da Rússia, nem sei se está continuando, eu botava um sol na Ucrânia, botava um sol na Rússia, o sol não durava 24 horas, durava 7 horas. Quando eu ia ver, energeticamente, eu falei, cadê o sol? A vibração estava tão baixa que eu tinha que botar sol de novo. Às vezes eu ia dormir e dava a intenção que quando o sol apagasse, ele se refizesse. Entende? Sol das mais altas vibrações para elevar a vibração daqueles países e daquelas pessoas. Nós temos que ter uma postura diferente. Então a ideia desse encontro é também trabalhar essas ferramentas. Vocês vão me trazendo questões e eu vou dando as ferramentas. Mas uma das ferramentas fundamentais, constelação sistêmica e leis sistêmicas. Outra das ferramentas fundamentais, leis universais, sabe? Porque você entendendo que às vezes existe um destino inferior e um destino superior, que tudo é do divino, mas nesse destino você vai encontrar muita dificuldade e que você precisa elevar sua vibração, então não procure problemas. Não procure problemas. Tenha conhecimento espiritual, porque muitas vezes a gente vai falar, não, mas eu vou ser grato, generoso, e você está abrindo a porta para um problema. Porque você tem desconhecimento espiritual da situação, não é nem por maldade, entende? Então, amores, verdade, sutil, faço isso. Então, eu quero primeiro, assim, agradecer. Eu quero falar uma outra coisa, mas falei pra caramba, tem 1h20, só agradecer a vocês de estarem aqui. Quem quiser saber mais informações sobre esse encontro, que vão ser na verdade, nem são só 10 encontros certinho, 2 vezes na semana, e depois nós temos mais 3 de bônus para a gente fazer ajuste. O que está acontecendo, o que deixou de acontecer, como é que foi para vocês, porque vocês vão parar um tempo, e um mês depois a gente vai se ver. E como é que foi esses encontros de vendo a constelação, recebendo esse conhecimento? Gente, é conhecimento para agir na prática. Os grupos vão ser fechados em 10 pessoas, tá? 2 vezes na semana. Aí eu vou ver o interesse. Vou abrir uma possibilidade de manhã, cedo mesmo, de 6 a 8 da manhã, tá? E uma possibilidade à noite, de 8 às 10 da noite, tá? E eles sempre serão na segunda e na quarta. Sendo que um dia vai cair dia 7 de setembro e eu vou perguntar às pessoas o que elas escolhem. A maioria escolher fazer a aula, beleza. A maioria escolher não fazer, a gente marca um outro dia, entendeu?
Então, quero agradecer a cada uma. Gostaria de saber se foi útil de alguma maneira, se deu alguma virada de chave aí essas informações para vocês. Escreve aí para mim, por favor. Tem uma vivência... Será que o Instagram permite, assim, uma hora, uns 10 minutinhos de vivência? Primeiro eu quero saber se foi útil, se a virada de chave foi só para Suzana ou se foi mais alguém, gente. Eu ia fazer a vivência, eu tô com medo de quando for baixar o vídeo. Ai, que graça! Amo suas aulas, também amo a sua presença. A Márcia já faz trabalho comigo há um tempo. Ela também é terapeuta, tá? Aliás, tem um monte de terapeutas aqui. Fico super feliz. Ai, gratidão, Márcia. Segunda Márcia. Opa! Virei viradora de chaves, abrindo portas, né? Isso é legal, gente, abrir as portas. Ai, que bom. Que bom. Gente, eu vou ficar devendo essa vivência a vocês. Sabe por que eu fico com receio? Na hora de baixar o vídeo, se o Instagram... Eu vou fazer o seguinte com vocês. Vou ver um horário. Na segunda-feira, eu vou entrar nessa vivência direto. Vai ser uma vivência de limpeza das mágoas do coração com a chama violeta e o arcanjo Ezequiel, tá? Eu vim com essa roupinha dessa cor. Olha, é terapeuta ocupacional, que bacana, Ju. Que bom. Gente, super bem-vindo todo mundo. Ah, quem não tá no meu grupo do Telegram, gente, entra lá no grupo do Telegram que vocês ficam sabendo de vivência, de curso, sorteio, tudo mais, tá? E vou fazer o seguinte, na segunda, eu venho direto para dar... Márcia, eu acho que eu te mandei meu grupo do Telegram. Se chama Manifeste, tem um dedinho assim com luz. Eu venho na segunda fazer um trabalho direto de limpeza do coração, gente, tá? O meu amor tá aqui também, gratidão a ele. Tá aqui 2 vezes, tá aqui no meu quarto, tá aqui na live. Gratidão a cada um de vocês, tá, gente? Pega isso e hoje mesmo fala assim, eu vou receber a minha vida, Eu sei que meu pai e minha mãe podem ter dado vacilos, e vamos atuar com a lei do perdão. Na segunda a gente vai fazer esse trabalho de perdão. Perdão com a gente mesmo e perdão com as pessoas que nos feriram. Porque muitas vezes a gente nem sabe se aquilo é alguma colheita, que às vezes a gente nem tem conhecimento, sabe? Então que a gente possa fazer uma anistia de perdoar e ser perdoado, tá? Para a gente elevar a vibração da nossa vida, da nossa casa, do nosso país e do nosso planeta. Amores, obrigada, obrigada, obrigada. Sinta-se cada um abraçado, tá? Adorei estar perto de vocês. Super beijo. Quando eu baixar o vídeo, por favor, marque pessoas que vocês achem que podem ser úteis também. E quem puder, entra lá no grupo. Tchau, tchau.